Fala pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de dar algumas dicas sobre o estudo teológico. Eu sei que muitos não tiveram oportunidade de ir para o seminário, ou não têm hoje a oportunidade de ir para um seminário, ou ter alguém que acompanhe em termos de aprofundamento teológico. Por isso essas dicas, elas são dicas não simplesmente para o início do estudo teológico, mas para o processo até o seu aprofundamento, ou maior aprofundamento. Então vamos lá, minha primeira dica é cuidado com as dicas, cuidado com os manuais prontos, cuidado com a forma que querem te dar para estudar alguma coisa. Por que eu digo tenha cuidado? Porque muitos, quando escutam sobre dicas ou sobre lista, como praticar algo em 3 passos, 4 passos, esse tipo de lista, muitas pessoas elas não entendem que pode existir um entendimento de uma filosofia que já foi confrontada chamada estruturalismo. A ideia de que por trás de todo o processo social, interação social, existe algum tipo de estrutura, uma estrutura profunda. Se alguém descobre essa estrutura, então ele descobre como as coisas funcionam e tudo fica mais fácil. E muitas vezes as pessoas elas querem te dar fórmulas prontas, faça isso porque você vai conseguir com certeza sucesso nessa área, nessa, aquilo outro. Mas se você não entender que isso são dicas, que são coisas que você tem que avaliar dentro do seu contexto de vida, mas se você entender que isso são fórmulas prontas, você pode ter muito problema aí. Porque a vida ela é bem mais complexa. É uma das coisas que o pós-estruturalismo meio que lançou uma espécie de bomba no estruturalismo. Porque a vida ela é mais complexa. Obviamente nós vamos ter algum tipo de padrão, algum tipo de guia. O problema é quando você usa esse guia, usa essas dicas, como se agora eu vou copiar uma pessoa que lê 70 livros no ano, vou copiar fulano que lê não sei quantos livros e eu vou conseguir e tal. E o que acontece é que muitas vezes existe muita frustração aí. Por quê? Porque a pessoa está pegando dicas e transformando numa espécie de estrutura certa de que se eu copiar exatamente o que o outro faz, eu vou conseguir. Então cuidado com o fator de reprodução de algum estudo teológico de alguém ou de alguma dica que você vê por aí. Entenda, você tem que saber adaptar, você tem que saber entender que as coisas vão servir como guias e esses guias têm que entrar de uma forma contextual na sua vida. Tem um momento na sua vida que você não vai poder ler nenhum livro no mês. Às vezes você vai ler metade de um livro. E se o responsável por isso foi porque você tinha outras prioridades, prioridades essas que realmente eram prioridades, ok, você está caminhando no seu ritmo. Então, minha primeira dica é cuidado com a reprodução de fórmulas prontas sobre qualquer tipo de estudo, e especialmente na leitura e no aprofundamento teológico. Eu sei que essa minha primeira dica pode destruir tudo que eu estou fazendo aqui, mas isso já é uma forma de te ensinar a como você deve entender o que eu vou dizer para você. Ou seja, nas dicas que eu estou te dando, você deve saber aplicar na sua vida. Você deve entender que isso não dá para eu fazer, mas isso dá. Eu vou fazer isso, mas eu vou adaptar. Não, isso aí eu não vou fazer não, porque eu não acho necessário. Você saber adaptar dentro do seu contexto teológico, dentro do seu próprio contexto de vida. Assim, a minha segunda dica é a seguinte: pense na teologia como grandes temas sendo divididos. Muitos pensam em termos de livros. Eu vou ler tal livro, tal livro, tal livro. Eu vou ler 50 livros. E meio que, ok, você adquiriu muitos conhecimentos por ler esses livros. Mas o problema é que geralmente essa leitura desordenada pode causar algum tipo de confusão dentro do teu processo teológico. Então a dica, essa segunda dica, ela é divida isso por temas. Então quais são os livros que eu estou lendo ou que eu preciso ler sobre ética cristã? Quais são os livros que eu preciso ler ou estou lendo sobre a doutrina de Deus? Quais são os livros que eu tenho que ler sobre a lei? Quais são os assuntos envolvidos dentro da criação? Quais são os assuntos envolvidos dentro da ética? E quais são os livros básicos de cada assunto? Perceba o seu estudo teológico dentro dos grandes temas. Feito isso, você tem que certificar que você está lendo as bibliografias básicas de cada tema, de que você está indo para aquelas obras de referências. E aí vem a terceira dica. A terceira dica é, quando você identificar esses grandes temas que você está estudando ou quer estudar, procure por referências ou por grandes referências. Eu tenho algumas, eu tenho o D.A. Carson, Douglas Moo,
Michael Bird, Nijaya Gupta, eu tenho muitos outros, e que sempre quando eu quero estudar um tema, eu procuro algo do que eles escreveram. Eu vou atrás se Carson escreveu algo sobre isso, se Douglas Moo escreveu algo sobre isso, se outros autores que eu tenho como referência escreveram algo sobre isso. Por quê? Porque eu vou primeiro para as minhas referências. Ou, dentro dessa dica ainda, procure por sílabos ou ementas dentro das universidades daqueles que são a sua referência. Ou seja, onde é que o Carson ensina? Eu vou atrás das ementas daquela faculdade, Douglas Moo, Michael Bird, ou então eu vou no Andrew Jump, eu vou atrás das bibliografias, das ementas que eles colocam para perceber ali, vou atrás das bibliografias básicas. Por quê? Porque se eu procuro, começando pelas minhas referências, se eles escreveram algo sobre isso, eu posso ir também para os seminários dessas referências, ou para outros seminários de referência, atrás de bibliografia. Dá um Google, pesquisa no site, entre em contato com alguém, ou assim por diante. Feito então essa procura dos temas, primeiro por suas referências, ou pelos livros da sua referência, ou pelas universidades de referência, minha outra dica é, quando você estudar esses livros, você deve ter uma atenção absurda às notas de rodapé ou os livros que esses livros usam como referência. Essa dica é importante porque isso vai te levar a algum tipo de aprofundamento maior. Então, se você está lendo um livro e o autor cita um artigo, a dica é que você selecione esse artigo para pesquisar sobre ele depois. E aí você agora vai entrar no âmbito do estudo teológico de artigos, que é uma área importantíssima para aprofundamento. Em todas as áreas você tem aí artigos científicos saindo e na área teológica não é diferente. Então, para isso eu vou deixar aqui na descrição uma postagem que eu fiz na outra rede social, no Instagram, onde eu dou várias dicas sobre lugares onde você pode achar artigos teológicos. Porque artigos teológicos são importantíssimos nesse processo de estudo. Então, eu separei os meus estudos por temas que eu quero estudar. A partir disso, eu procurei por livros, primeiro, que as minhas referências teológicas escreveram, ou por universidades de referência. A partir disso, eu selecionei os meus livros e comecei a ler. Então, eu começo prestando uma atenção muito grande às notas de rodapé, artigos que foram citados, bibliografias desses livros, para que eu desenvolva mais a minha bibliografia e me aprofunde mais no assunto. A outra dica é: mergulhe na leitura. Mergulhe na leitura da melhor forma que você puder, com cores, anotando de lado. É muito importante você ter esse contato mais íntimo com o livro. É uma formação intelectual que está acontecendo ali. Então, a dica seria você selecionar, pintar, escrever de lado. Essa escrita de lado nas margens, ela vai te ajudar, porque você vai poder revisar o que você viu antes, numa leitura mais rápida, ou botar aqui um ponto onde você precisa entender melhor, mas não vai paralisar ali, vai avançar. Então, esse contato de riscar, de escrever no livro é muito importante. Ou então tem aquilo que se chama Commonplace Book, que é você ter um lugar onde você escreve seus pensamentos, onde você escreve os seus insights enquanto você estava lendo aquele livro. Muitas pessoas, você vai ver vários vídeos pela internet, eles indicam algo escrito à mão. Pode ser, se você gostar, assim. Lembra da nossa primeira dica? Adapte. Use seu computador, use seu smartphone para escrever suas anotações sobre aquilo. É um lugar onde você vai reunir todo o seu estudo de tudo. No livro que você está lendo, os insights que você teve, isso te ajuda a dar esse mergulho. Feito isso, a minha outra dica, minha última dica para você é a seguinte: entenda que a vida intelectual exige de você uma certa postura de insistência. O que significa isso? Durante as suas leituras, durante os seus estudos, você vai encontrar dificuldades. E isso é bom. O problema é que muitas vezes as pessoas elas desistem quando vem a primeira dificuldade de leitura e elas não crescem por isso. E a vida intelectual ela vai exigir de você insistência. É claro que muitas vezes você vai ter que desistir por um tempo de ler tal livro. Ou o livro é ruim e você não necessariamente vai gastar muito tempo ali lendo ele. Mas o meu ponto é que
É muito importante que você aprenda essa postura de insistência. É por isso que nesse processo de confusão intelectual, que muitas vezes é produzida porque você leu e não conseguiu entender, perceba que nesse momento você pode reconceitualizar essa ideia de estou confuso, não estou entendendo e agora eu vou largar. Você pode reconceitualizar, dependendo do seu contexto, se perguntar e entender que naquele momento existe um processo de expansão de conhecimento acontecendo. Que aquela confusão que está sendo produzida é porque tem algo que você não sabia, agora chegou a você, você não sabe muito bem. Então, esse primeiro período de confusão mental significa que um processo de expansão intelectual está iniciando. É por isso que é muito importante você simplesmente aceitar que se está confuso. Muitas pessoas elas não aceitam que estão confusos, criticam o autor, dizem que um livro não é bom, mas dizem isso baseado na confusão e na limitação intelectual delas e não por conta do livro mesmo. Mas entenda, aceite a sua confusão intelectual. Aceite que você não está entendendo. Aceite que há um processo ali que está para acontecer. Mas o ponto é, não desista por isso. Não desista porque você agora está saindo da sua zona de conforto intelectual. Se você quiser um aprofundamento nos seus estudos, você não pode aceitar essas áreas de conforto intelectual. Não, essa é minha área. Essa é minha área. Isso é perigoso. O Thomas Snyder, ele diz algo muito importante. Ele diz assim, cuidado com as especializações. É claro que cada um vai ter a sua área de atuação. O problema é que quando você se especializa em algo, mas você não tem o básico das outras áreas, isso é muito perigoso para a tua especialização. Minha área é a área filosófica da teologia. E o que é que você sabe sobre a exegese? Não sei nada. Bem, isso é perigoso, você não é um expert, você não tem realmente aquela área, você na verdade está produzindo algo perigoso para o seu pensamento teológico e filosófico, não saber de uma área. Assim, o processo de confusão intelectual, de dúvida, de não saber, que sinaliza que um possível processo de expansão intelectual está acontecendo, tudo isso reflete a dica que eu estou dando para você, que é a vida intelectual exige uma certa postura de insistência. E às vezes, quando você capta essa postura, você vai aceitar essa confusão, mas você vai encontrar um certo prazer em estar confuso. Por quê? Não é porque existe algo ali místico que você acha que está agora entrando, mas é porque você percebe que agora você entrou numa área que agora você vai precisar de sofrer intelectualmente, vai precisar agora sair da sua zona de conforto. E existem livros que naquela confusão não vai se resolver ali. Você vai passar para frente, vai continuar lendo, vai vir uma outra área de confusão, você vai continuar lendo, ou então você vai resolvendo. Mas em tudo isso, quando você entende essa postura de insistência, você vai entender a importância de sentir o prazer de se estar confuso. Quando você sente esse prazer de se estar confuso, é porque agora você está esperançoso ao ler naquele livro alguma janela de clareza que apareça. Quando nós aprendemos essa postura de insistência na vida intelectual, a gente aprende a apreciar livros difíceis. E no processo de expansão, que é produzido por dúvidas e confusões intelectuais, nós vamos sentindo prazer. Por quê? Porque nós vamos apreciando mais ainda as janelas de clareza que vão aparecendo ao decorrer do nosso estudo. Por isso, minha última dica para você é essa. A vida intelectual exige uma certa postura de insistência, de insistir. E é muito importante que nessa insistência, nesse descobrimento, no meio dos assombros, das confusões intelectuais, das dificuldades, nós vamos aprendendo a apreciar os livros difíceis, a ter prazer em momentos de confusão, porque nós estamos sendo tirados da nossa zona de conforto. E aí, em cada aceno de clareza que nós vamos tendo ao decorrer do nosso estudo, nós vamos percebendo que nós já não somos mais quem nós éramos,
antes de iniciar aquela leitura. Por quê? Porque agora fica muito claro, depois daquela confusão intelectual, mas agora, momento de clareza, que eu nunca mais vou ser quem eu era há 3 páginas atrás, há 4 páginas atrás. Algo mudou ali. E assim nós conseguimos identificar no nosso estudo pessoal o tão importante progresso. Porque muitas vezes a gente não se sente saindo do canto no nosso estudo. Mas é porque muitas vezes nós realmente não estamos saindo do canto, porque nós estamos dentro da nossa zona de conforto intelectual. Mas é quando nós saímos da nossa zona de conforto intelectual que nós passamos pelo assombro da dúvida e o prazer da dúvida, mas esse prazer repentinamente se transforma numa alta alegria por janelas de clareza, de entendimento, de um novo entendimento que apareceu. Nós vamos apreciando essas janelas e nós vamos percebendo o nosso progresso. Eu estava na confusão, agora eu tenho clareza. E assim por diante. Essas são as dicas que eu queria dar para você. Mas lembre-se da minha primeira dica. Nem tudo vai funcionar para você de imediato. São dicas que não necessariamente você vai ter que reproduzir essa ordem toda. Mas espero que tenha ajudado você em algum ponto aí do seu processo de estudos. Com certeza, muitos já fazem isso. Com certeza, você que está me assistindo já deve fazer isso. Mas eu espero também encorajar você a continuar nos seus estudos e a continuar nesse processo de aprofundamento, de assombro após assombro. É isso. Valeu, pessoal. Não esquece aqui de se inscrever no canal, de curtir aqui para poder o YouTube não deixar o vídeo sem ser recomendado. Comenta aqui como é que você estuda. Se você quiser mais dicas sobre estudo teológico, comenta aqui. E é isso. Valeu. Até a próxima.